Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians anunciou um novo diretor para o clube. Eu explico quem é. Vamos falar também sobre um novo processo trabalhista movido por um ex-volante do clube. Clube, aliás, que entre despesas e lucros é o time que mais lucrou com vendas no futebol brasileiro em 2023. Tá? E vamos falar sobre o dia D de Vanderlei Luxemburgo. Segunda-feira, em caso de derrota para o Grêmio, e dependendo de como seja essa derrota, pode ser o último dia do Luxemburgo no comando do clube. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste sábado, dia 16 de setembro, e a gente começa falando sobre a nova contratação do Corinthians. Dr. Daniel Bialski, advogado, formado pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito, ele assume o cargo de diretor jurídico do Corinthians, substituindo o Dr. Herói Vicente. Tá? O clube divulgou a seguinte nota: o Esporte Clube Corinthians Paulista anuncia Daniel Bialski como seu novo diretor jurídico. Sócio do escritório Bialski Advogados Associados, ele é bacharel em Direito e mestre em Processo Penal pela PUC de São Paulo. Bialski também integra o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Ele foi conselheiro do Corinthians, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, né, também foi presidente do Clube Hebraica de São Paulo, onde atualmente ainda é presidente do Conselho, tá? Conselheiro do Hospital Albert Einstein, né? Então, assim, é um profissional bastante qualificado, é um profissional que terá muito trabalho pela frente no Corinthians, e depois dessa pequena vinheta eu te explico por que ele já vai começar tendo problemas pela frente. Portanto, doutor Daniel Bialski substitui Herói Vicente no departamento jurídico do Corinthians. E por que eu falei que o doutor Daniel Bialski já terá bastante trabalho pela frente? O Corinthians, a gente sabe que volta e meia, né, sempre recebe aí um processo trabalhista de ex-jogadores, ex-profissionais do clube, funcionários, enfim. Semana passada a gente trouxe aqui a história do Ramiro, que ganhou na justiça. Uma das ações do Ramiro, tem duas contra o clube, mas a primeira já ganhou, já foi transitada e julgada, portanto não existe mais recurso. O Corinthians pediu um prazo de 8 dias para os advogados do Ramiro, para saber como vai pagar o valor. Foi concedido esse prazo, chegaram a um acordo aí, óbvio que o Corinthians agora tem que pagar o Ramiro. Mas nada é tão ruim que não possa que não possa piorar, não é verdade? Desta vez, quem entrou com ação contra o Corinthians na Justiça do Trabalho, na primeira vara aqui de São Paulo, foi o volante Thiaguinho, né, que defendeu o Corinthians aí durante um período, né, de 2018 até 2022. O Thiaguinho ficou 5 anos no clube. E são histórias que a gente olha e às vezes não acredita, né? A primeira audiência está marcada para setembro, tá? Thiaguinho pede algo em torno ali, o valor inicial da ação, 1,5 milhão, aproximadamente, estou arredondando aqui, tá? É 1,5 milhão de reais, né? 1.476 e uns quebrados, estou arredondando aqui para 1,5 milhão de reais, tá? Ele pede, né, olha só, são vários pedidos do Thiaguinho aqui. Saldo do salário, segunda parcela do 13º de 2019, 13º de 2020, diferença de férias, dobro de férias em 2020, mais um terço, enfim. Valores de fundo de garantia, multas, enfim, o valor chega a 1,5 milhão de reais, tá? De novo, né, o Corinthians tem se notabilizado
como um clube que não tem honrado seus compromissos com o atleta. Porque a partir do momento que os atletas ganham na justiça, mostra que o clube realmente não fez o pagamento. Não tem mágica. Se você não tem o direito, o juiz não te concede o direito. Isso é fato, são provas. Olha, apresente as provas que você pagou o Thiaguinho. Se não apresentou, perdeu. Né? É o tal do perdeu Playboy. Então, assim, Thiaguinho, os advogados dele, têm todos os documentos provando que o Corinthians não fez todos esses pagamentos citados. Se o Corinthians provar, né, através aí já do Dr. Daniel Bialski, que é o responsável agora pelo departamento jurídico, que o clube efetuou esses pagamentos, não vai ter que pagar nada para o Thiaguinho. Né? Mas se não provar, é mais um dinheiro que sairá dos caixas do clube, né, dos cofres do clube. Então, é sempre dinheiro saindo, é sempre problemas que o clube vem acumulando aí ao longo desses últimos tempos. Tá? Foram quase 5 anos de contrato com o Corinthians, 14 jogos apenas. E agora, R$1,5 milhão pedido pelo jogador. Cada dia, parece né, aquele chocolate que você abre e tem um brinquedo dentro. Cada dia é uma surpresa. Mas nem só de ação trabalhista vive o Corinthians, tá? O clube saiu um levantamento feito pela Pluri Consultoria, né, em parceria com o jornal Lance, né, que o Corinthians se tornou o clube brasileiro com o maior lucro entre compras e vendas em 2023. Tá? São 160 milhões de lucro em relação à saída e reposição de atletas, tá bom? Então, feita a conta, né, o que saiu, o que chegou, chega a ser um denominador comum ali. Então, nesta janela, só para você ter uma ideia, saiu Murilo para o Nottingham, né, o Adson para o Nantes, só nessa janela, nessa última janela de transferências aí. Né, e não estou nem citando aqui Roger Guedes, etc. Então, o Corinthians tem um saldo positivo de 31 milhões e pouco mais de 700 mil euros. Algo ali, então, na faixa dos 166 milhões de reais o Corinthians lucrou com transferências, porque a conta é meio fácil. Né? O Corinthians vendeu muito mais do que comprou, ou trouxe, né? Não vou dizer comprou, porque nem todos que chegaram foram comprados. Então, quem saiu do clube? Quem chegou no clube, né? Angel Romero, Matheus Bidu, Matias Rojas, Veríssimo por empréstimo e o Barleta. Trouxe 5 jogadores e, basicamente, todos aqui, muito valores irrisórios. Mas quem saiu? Roger Guedes, Murilo, o Pedro, né, que considera-se já a saída dele, porque foi vendido, o Adson, o Lucas Piton para o Vasco, o Mantuan ficou em definitivo no Zenit, o Malcom, o Gabriel Pereira, o Matheus Davó e o Barleta, né, que entrou como contratação e já como saída como venda. Então o Corinthians teve um lucro aí, passando inclusive o Palmeiras ficou em segundo lugar, está em segundo lugar, depois vem o Atlético Mineiro, e o Santos, né? Então são os 5 primeiros colocados aí em termos de lucro com vendas no futebol brasileiro. E cheio de ação trabalhista, né, gente? É muito louco. Mas, enfim, não é um dinheiro que já está em caixa, é dinheiro que entrará ao longo do período aí, 2023, 2024, 2025, enfim, depende de como essas negociações foram feitas, tá bom? Bom, e para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre segunda-feira, Corinthians e Grêmio, Neoquímica Arena, jogo que está sendo considerado como um dia D para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Né? Por que o dia D? Pode ser o dia decisivo para ele no comando do clube, no comando da equipe. O Corinthians não vence no Brasileirão há 4 jogos, são 3 empates e 1 derrota. E segue ali brigando na parte de baixo da tabela. É o 14º colocado, a pressão é gigante, tanto dentro do clube como fora do clube, né, pela saída do Vanderlei Luxemburgo. E em caso de uma derrota, um tropeço contra o Grêmio em casa, o Grêmio que perdeu do RB Bragantino agora, né, do Red Bull Bragantino, perdeu por 2-0, então o Grêmio também busca uma reabilitação dentro do campeonato, apesar do Grêmio viver uma situação melhor, muito melhor que o Corinthians em termos de campeonato.
O Grêmio, se eu não estou enganado, estou até confirmando aqui, ó, o Grêmio é o terceiro colocado. O Grêmio tem 39 pontos, né? São 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Grêmio vem aí de uma derrota para o Red Bull Bragantino, mas é o terceiro colocado, né? O Grêmio ainda, claro, é difícil alcançar o Botafogo, mas são quase 11 pontos, né, que separam o Grêmio, exatamente, 11 pontos que separam o Grêmio do líder. Aliás, o líder Botafogo é o próximo adversário do Corinthians depois do Grêmio. Então, são adversários complicados que o Corinthians terá pela frente e em um momento justamente aonde o time vai decidir uma vaga em uma final de competição. Então, o trabalho do Luxemburgo é contestado, os jogadores estão contestando, a diretoria, parte dela está contestando. Então, em caso de tropeço, em caso de uma derrota para o Grêmio, fica muito difícil sustentar o Vanderlei no cargo. E aí aquela pergunta, né? Quem assumiria o clube? Enfim, eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso, porque eu acho que é mais especulação do que propriamente informação ou notícia. Mas que segunda-feira é um dia extremamente importante e decisivo para o Vanderlei Luxemburgo. Em caso de uma derrota para o Grêmio, vai ficar difícil o Vanderlei seguir no clube e vai ficar mais difícil ainda o Duílio segurar o Vanderlei. Deixa seu like se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário. Se você for novo, se inscreva no canal. E à tarde a gente volta com mais notícias do Timão. Valeu? Excelente sábado a todos. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau.